Não tem como você servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Você precisa escolher um lado, porque não tem como você ser de Deus e do mundo junto. Eu tô com essa mensagem no meu coração há muito tempo, porque sempre que eu leio a Bíblia, eu vejo como que Jesus nos chama para ser diferentes das pessoas do mundo. E tem muita diferença em absolutamente tudo. Nós somos chamados para agir de forma diferente. Eu quero começar esse vídeo falando que eu entendo que absolutamente ninguém é perfeito. Nós sempre vamos estar fazendo coisas erradas e pecando, mas cada um tem uma jornada, cada um tem um chamado para aquele pecado que a pessoa tem que eliminar da sua vida. Então, se você está na jornada de eliminar algum pecado específico, ou se você acabou de entregar a sua vida para Jesus e parece que a sua vida ainda está uma bagunça, você não sabe o que fazer, você não sabe como orar, como se vestir, como agir no dia a dia, tá tudo bem. A mensagem do meu vídeo não é para falar que a gente tem que ser perfeito, mas é para falar que tem coisas que nós precisamos mudar a forma com que a gente pensa para mudar a forma com que a gente age também. Porque em 1 Coríntios 10:23 fala: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Então, a gente pode fazer absolutamente tudo que a gente quiser, mas nós sabemos no nosso coração o que é certo e o que é errado. E também, essa mensagem é para aquelas pessoas que ainda estão no meio a meio, não estão nem com Deus, nem no mundo. Tá nessa jornada, sabe? Você ainda tá escolhendo um lado. No começo, pode acontecer isso, ou talvez se você é cristão há muito tempo, você pode se perder um pouco e não saber o que fazer ou perder aquela conexão com Deus. Então, isso acontece, sabe? A gente às vezes pode ficar no meio dos dois mundos, mas nós temos que decidir em qual mundo nós vamos ficar. Porque ou a gente serve a Deus ou a gente serve o do mal. E eu sempre vejo que na Bíblia tudo fala como que nós que somos cristãos temos que ser diferentes. Nós somos chamados para ser diferentes porque quando a gente está no mundo, a gente não tem a quem servir. Se você está no mundo há muito tempo, talvez você sabe e você percebe que você é uma pessoa muito confusa, você tem muitas ansiedades, você não tem autoestima, não tem autoconfiança, porque você não sabe as verdades da vida, você não sabe as verdades sobre si mesma. Então, quando a gente é do mundo, a gente ouve tudo que as pessoas falam e tomam como verdade. Então, eu posso pensar assim, nossa, tudo dá errado pra mim, eu vim aqui pra sofrer, eu não consigo fazer nada, eu não consigo realizar meus sonhos, eu sou uma pessoa horrível, eu sou muito feia, eu não sou merecedora. É muito fácil da gente pensar isso quando a gente é do mundo. Mas quando nós entregamos a nossa vida pra Deus, a palavra fala quem nós somos. E a gente não consegue mais ignorar quem nós somos de verdade. Em Romanos 12:2, tem uma passagem linda que fala: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós somos chamados para não termos o mesmo padrão do mundo, porque o mundo é muito egoísta, o mundo é muito negativo, é muito pessimista, é muito imediatista e fala que a gente precisa transformar a nossa mente para que a gente seja capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar a forma com que a gente pensa, porque é os nossos pensamentos que governam a nossa vida. Tem inúmeras passagens na Bíblia que falam sobre isso, né? O que a gente acredita é o que a gente é. Então, isso é um exemplo disso, porque se a gente não sabe as verdades da vida que estão na Bíblia, a gente vai pensar de qualquer forma. O mundo pensa de uma forma horrível, que nós somos chamados para quebrar esse padrão e transformar a nossa mente com a palavra. É na palavra que a gente consegue transformar a nossa mente. Então, eu queria falar também sobre como quando a gente começa essa jornada, ou mesmo quando a gente é há muito tempo cristão, a gente fica com vergonha de mostrar isso para as outras pessoas. Eu não sei se vocês já tiveram esse medo de ser visto, o medo das pessoas julgarem vocês porque vocês estão fazendo uma coisa diferente,
Talvez você está postando na rede social sobre Deus. Talvez você está fazendo algo que ninguém da sua família concorda. E você fica com esse medo de assumir a sua identidade, que você é cristão, que você confia em Deus, que não importa o que você está vendo aqui do lado de fora, não importa as pessoas que estão na sua vida e que julgam você, que falam mal de você, que ri de você. O que importa é Deus. Então, se Deus te chamou para alguma coisa, você tem que ir lá e fazer. Por quê? Tem uma passagem que eu acho, assim, magnífica e me emociona muito, que é em Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então imagina, tem uma cidade que está lá no topo do monte. Qualquer pessoa que olhar para a montanha vai conseguir ver. E é assim que Deus quer que a gente seja, porque Deus quer que a gente esteja no alto ou que a gente esteja em destaque para falar sobre a palavra de Deus. Então a nossa missão aqui é espalhar o evangelho para absolutamente todo mundo. E quando a gente se destaca em alguma situação, a gente tem que aproveitar esses momentos para louvar e agradecer a Deus. Então, se você ainda tem medo de mostrar esse seu lado, mostrar quem você é e fazer o que Deus te chamou para fazer, não tenha medo, porque nós somos chamados para brilhar. Em Mateus 5,16 também fala: assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Nós somos chamados para brilhar. Nós somos chamados para talvez nos destacar em alguma coisa ou para sermos bem-sucedidos. E nós temos que brilhar a nossa luz, brilhar a luz do Espírito Santo que está em nós, na vida das outras pessoas, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai. Porque a gente não consegue fazer absolutamente nada sozinho. A gente faz tudo com Deus. Então, quando a gente está brilhando, Deus está nos dando a maior oportunidade de brilhar na vida das pessoas também. Então, você não precisa ter medo de ser você, de falar sobre Jesus e de se destacar. Porque, às vezes, quando eu falo destacar, eu não tô falando assim, se achar melhor que as outras pessoas. Mas, nós que somos cristãos, como nós somos chamados para ter uma vida diferente, as pessoas veem essa diferença. Porque talvez nós nos sentimos mais tranquilos, né? Nós temos mais paz, nós temos mais fé, nós somos mais felizes, nós somos mais preenchidos de amor por causa de Jesus. Então as pessoas acham isso diferente e só por isso nós nos destacamos. Porque hoje em dia no mundo as pessoas estão extremamente tristes, ninguém tem relacionamentos significativos, tá todo mundo preocupado, cheio de ansiedade, sem paz, sem autoestima. E nós que somos cristãos, quando nós temos uma conexão verdadeira com Jesus, a gente não tem essas coisas, porque ele vai transformando a nossa mente e o nosso coração. Então a gente não precisa ter medo de brilhar, porque nós somos fortes e nós temos que usar qualquer oportunidade que a gente tenha para glorificar a Deus. E por último, eu quero falar sobre a questão de viver com medo. Muitas pessoas têm medo de absolutamente tudo. Eu sou uma delas. Eu tinha medo, assim, de tudo. Sabe aquela pessoa que se preocupa tanto, mais tanto, mais tanto, que chega a ser bizarro, sabe? O nível de ansiedade que a pessoa tem. Em 2 Timóteo 1,7 fala: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu achei muito incrível que tenha a palavra equilíbrio aqui, porque quando a gente é muito preocupado, parece que a gente nunca tá no equilíbrio. A gente nunca consegue acertar em todas as áreas da nossa vida ao mesmo tempo. Mas aqui fala que Deus não nos deu espírito de covardia. Nós não temos medo de verdade. Esse medo vem do mal. Esse medo vem para nos prender. Porque quando você tá com medo, você não consegue agir. Se você tá com medo de algo dar errado, você não vai fazer pra... Se der errado, você não vai se frustrar, porque você não vai nem ter feito. Então, assim,
Se você tem medo de um relacionamento dar errado, você nem vai entrar naquele relacionamento, para depois você não se frustrar. Então, o medo, ele só nos paralisa, mas Deus não nos deu espírito de medo. Ele nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então, você precisa confiar nessas verdades que Deus fala sobre a gente. Essas verdades estão na Bíblia. É a palavra. As palavras da Bíblia são vivas. Elas vão se aplicar para sempre. Então, elas são as verdades absolutas. E quando você para pensar, nossa, Deus me deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Você consegue fazer tanta coisa com esses três sentimentos e esses três espíritos que Deus nos dá. Então, eu queria trazer essa mensagem que você precisa escolher um lado. Você precisa escolher viver a verdade e servir a Deus, ou viver ao mundo e fazer o que você quiser. Porque tudo é nos permitido, mas nem tudo convém. Mas para o mundo, o caminho para a morte é tão, mas tão fácil que as pessoas acham que é o caminho certo, porque é o caminho divertido, é o caminho da bebida, dos relacionamentos insignificantes, é o caminho onde você é egoísta, só pensa em si mesmo, ninguém te machuca. Mas não é assim que a gente vai realmente conseguir ter uma vida boa, sabe? Então, se a gente for pro caminho certo, a gente vai ter a vida eterna e vai ter uma vida 1000 vezes melhor aqui na Terra também. Então, você precisa escolher um lado. Não tem como você servir a Deus e ao mundo. Então, eu espero que esse vídeo tenha tocado o seu coração e que o Espírito Santo toque também o seu coração sobre o que na sua vida você precisa mudar. Porque, como eu falei no começo do vídeo, ninguém é perfeito, ninguém vai mudar absolutamente tudo de uma vez. Cada pessoa tem aquele pecado que ela fica trabalhando nele, sabe? E Jesus nos transforma através disso. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários o que você achou, o que você sentiu e o que tocou no seu coração. E até o próximo vídeo.